função do segundo grau possui duas raízes reais e iguais, tá? Então, ó, quando é que a gente afirma que a função do segundo grau tem duas raízes reais e iguais? É quando o gráfico toca somente em um ponto do eixo X, tá? Quem determina isso? Quantas raízes, quantos pontos de interseção a parábola tem com o eixo X? Quem determina isso é o delta. O delta da equação do segundo grau. Sempre que você tiver uma função do segundo grau e você precisar encontrar as raízes da função, o que é que você deve fazer? Você deve pegar a função, igualar a zero e resolver a equação do segundo grau. Quando você resolve a equação do segundo grau, você fazendo por delta, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Quando você resolve a função do segundo grau, você descobre se o delta for positivo, tem duas raízes reais e distintas, que é o nosso caso aqui. Daqui a pouco a gente volta no gráfico. Se o delta for igual a zero, o que é que acontece? Tem uma única raiz, ou, de uma maneira mais simples, né, uma única raiz quer dizer o quê? Duas raízes reais e iguais, tá? Um único ponto de interseção com o eixo X. E se o delta for negativo, significa dizer que a função, o gráfico, a parábola, não encosta no eixo X, tá? Portanto, a função não possui raízes reais, tá? Nesse caso, quando o delta é negativo, eu posso dizer que a função possui raízes complexas, tá? São dois números complexos, já não entra no conjunto dos números reais. A área em função de x vai ser 20x menos 2/3 de x ao quadrado. Já sabemos que as raízes são os pontos 0 e 30. Ele quer saber qual é a área máxima. A área máxima vai ser representada por quem? Por y do vértice. O vértice, esse pontinho aqui, ó, que eu estou destacando aqui, ó, com o mouse, esse pontinho aqui é exatamente o vértice da parábola. É o ponto máximo. Essa função, ela é uma função que vem assim, ó, crescente, vai acompanhando o gráfico, crescendo. Chegou no ponto máximo, depois ela passa a ser o quê? Decrescente. Uma coisa importante também é que eu vejo que essa função, ela é uma função incompleta. Ela tem o a, que é menos 2/3, ela tem o b, que é 20, e ela não tem o termo independente. Cadê? Não tem. O termo independente aqui no caso é 0. E qual é a função do termo independente no gráfico? Acompanha aí, ó. A função é o seguinte: o termo independente é justamente o ponto de interseção do gráfico da parábola com o eixo y. É o ponto onde a parábola toca o eixo y, ok? Dois pontos importantíssimos, esse aqui agora, ó, x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é calculado por essa fórmula que você está vendo aí na sua telinha, menos b sobre 2a. E o y do vértice calculado por essa outra, menos delta sobre 4a. O x do vértice, ele determina quem? É o valor de x para o qual a função atinge o seu valor máximo. No caso, essa função é o quê? É uma área. Então, se eu perguntasse qual é a dimensão para que a área seja máxima, qual é a altura do retângulo, lembrando que isso era um retângulo, qual é a altura do retângulo para que a área seja máxima? Então, eu teria que encontrar o x do vértice, ok? Menos b sobre 2a. Nós temos outra maneira fácil de você encontrar o x do vértice. Vocês estão vendo aí na sua telinha que eu já estou substituindo. X do vértice é menos b sobre 2a, substituindo o b é 20, fica menos 20 sobre 2 vezes menos 2/3. O que é que acontece? Menos 20, quando eu tenho um número dividido por uma fração, o que é que a gente faz? Copia o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, olha, menos 20 que multiplica 3/4. Isso aí vai me dar o quê? 5 vezes 3, portanto, eu tenho o quê? Que o x do vértice vale 15, ok? Então, olha, acompanhe na sua telinha. Encontrei que o x do vértice vale 15. O que é que eu estou mostrando para vocês agora? Outra maneira de você encontrar o x do vértice. Em toda parábola, tá? Todo gráfico, toda função do segundo grau,
a parábola ela é simétrica em relação a esse eixo aqui, ó. Simétrica em relação ao eixo que passa pelo X do vértice. O que quer dizer que ela é simétrica em relação a esse eixo, Ronaldo? Quer dizer o seguinte, que a abertura da parábola é sempre a mesma em relação ao X do vértice, ok? Se a abertura é sempre a mesma, o que é que vai acontecer? Para encontrar o X do vértice, quando eu conheço as duas raízes, eu posso fazer o quê? Eu posso calcular a média aritmética das raízes, como você está vendo aí. A média aritmética vai ser 30 mais 0 sobre 2, que vale 15. Tudo tranquilo? Então, olha, eu tenho o quê? Que a área vai ser dado pela fórmula 20x menos 2/3 de x ao quadrado. Tem o que mais? O y do vértice vai ser o quê? Vai ser A de 15. O que quer dizer isso, Ronaldo? A de 15 é a área para um valor de x igual a 15. Volta aqui para mim, por favor. Eu preciso encontrar o valor máximo dessa área. Então, o valor máximo, como eu já falei, vai ser o y do vértice. Eu calculei facilmente o x do vértice. Então, o que é que eu vou fazer para encontrar o y do vértice? Como vocês já viram no gráfico, eu vou substituir o x do vértice na função, tá? E encontrar exatamente a imagem dele, que no caso vai ser a área máxima, ok? Então, você tem duas maneiras para encontrar o y do vértice. Primeira maneira, substituindo na fórmula, menos delta sobre 4a. Segunda maneira, encontrando o x do vértice e substituindo na função, que é a maneira que nós vamos fazer. De volta aí a questão na telinha. Bom, substituindo o valor de x por 15, que foi o que nós encontramos, nós temos o quê? 20 vezes 15 menos 2/3 vezes 15 ao quadrado. Isso vai me dar o quê? Fazendo essas continhas, que o vestibulando sabe fazer em casa, 300 menos 150, portanto, a área máxima vai ser o quê? 150, ok? Você está vendo aí na sua telinha, de volta à questão. A área máxima ocupada pela casa vai ser o quê? 150 metros quadrados. O x, a altura do retângulo, vale 15, como você está vendo. A área máxima vai ser o quê? 150 metros quadrados. A área é calculada por quem? Uma breve revisão. X vezes Y, então eu tenho o quê? Altura vezes base. Base vezes altura, calculou a área do retângulo. 150 é igual a 15 vezes X, portanto, encontramos o quê? Encontramos o valor de Y, que é o quê? Que é 10. Para a área máxima, que é 150, eu encontro o quê? Para a área máxima, o valor de y será quanto? Será 10. Encontrei o comprimento. Está aí a nossa conclusão chegando na sua telinha. Portanto, o retângulo de maior área tem lados de medidas 10 e 15 metros. Ok?